sangue nisso precioso, quelli monde precioso, frutos ventres generosos. Porque hoje nós estamos celebrando, neste contexto de início de Tríduo Pascal, a instituição da Santa Ceia e do sacerdócio, mas num contexto muito específico, que é o contexto de doação, no qual Jesus resume todos os mandamentos em um, que é o mandamento novo do amor, a partir de um ato de serviço. Este dia, aliás, peço permissão para vocês para falar daqui, porque normalmente eu fico aí na frente, mas hoje eu gostaria de falar daqui. Quero renovar, né? Nós já fizemos essa renovação no sábado, na segunda, mas renovar o meu compromisso enquanto sacerdote em Cristo, na medida do possível e das nossas fraquezas, servidor da palavra e da igreja. Feliz porque poderia não estar aqui devido a um acidente que vocês sabem que eu sofri e hoje faz 8 dias. Estou muito bem, inclusive voltando à atividade física, né? Deus me concedeu a graça de celebrar. Isso que hoje nós celebramos foi cantado e proclamado, é cantado e proclamado, já tem 2000 anos, o mistério da Eucaristia, o mistério da Santa Ceia. Mistério porque é algo que não cabe na nossa lógica humana, né? Mistério porque é algo que nos ultrapassa, mas mistério porque também é algo que nos ilumina. E hoje eu escolhi um poema para falar disso. Um poema que vocês já ouviram, já escutaram, mas que talvez não por completo. Dentre os muitos que cantaram a Eucaristia, houve um homem que viveu de 530 a 607, chamado Venâncio Fortunato, que cantou de forma muito bela isso que hoje nós celebramos, o mistério da instituição do sacerdócio e da Eucaristia. E depois, em 1264, esta canção foi retomada por um santo que vocês conhecem, chamado Tomás de Aquino. Na verdade, ele fez uma recapitulação. É o que vocês conhecem como tão sublime, que é simplesmente as 2 últimas estrofes de um canto que é bem maior, que todo mundo fala que é de Santo Tomás, mas que, na verdade, depois do mistério de Bolsena, que é aquele mistério em que a Eucaristia se transforma, o pão se transforma, já transformado em corpo de Cristo, vamos dizer assim, né? Sangra na mão do padre, e aí ele vê um pedaço de carne, né? E ele vai, então, ao Papa, e aí, de repente, se institui, como vocês conhecem, uma festa que nós celebraremos daqui uns dias, que é o Corpus Christi. E aí Urbano IV pede São Tomás de Aquino para retomar este canto, que tinha sido composto 7 séculos antes, né? Nós falamos que é de Tomás, mas nós temos aí que honrar os direitos autorais, não é verdade? Não é totalmente de Tomás. Já existia 7 séculos antes. E por que eu vou retomar este canto? Não somente porque nós vamos cantá-lo como forma de adoração no final da Santa Missa, mas porque a letra dele, né, que é muito antiga, é do século VI, né, depois de Cristo, nenhuma frase que nós vamos trabalhar hoje vai condensar todo o sentido do que hoje nós celebramos. Eu procurei, né, a tradução em língua portuguesa, que nós temos no breviário e temos no missal, comparei com o italiano, com o francês e com o inglês, para fazer uma tradução livre, e nesta oração de manhã, descobri algo muito bonito, que nem o francês, nem o italiano, nem o inglês, e nem o português e o espanhol nos deu sobre este canto. Uma volta às fontes. Então, sem mais, eu vou rezar este canto, fazer a minha tradução livre, que é uma tradução comparada,
E num certo momento, eu vou frisar uma frase, e gostaria muito que vocês prestassem atenção nesta frase, porque esta frase é o ápice, ou vamos dizer assim, mais do que o ápice, ela resume, né, de uma forma muito forte aquilo que hoje nós celebramos. Nós chamamos de tão sublime, mas o nome do canto é Pangelingua, que é cante, ó língua, né? Então, vou fazer uma estrofe em latim, a tradução para vocês, e gostaria que vocês, mais do que ficassem preocupados com o latim do padre ou com a tradução, porque aqui nós temos licença poética para isso, né? Significa, né, que é uma tradução livre, que vocês meditassem sobre isso, ok? Esse é o nosso exercício de hoje. O canto composto por Venanzio Fortunato e recomposto por Tomás de Aquino diz assim: Pangelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi qui mundi precium, fructus ventri generosi rex effudigentium. Canta, ó língua, o mistério do corpo glorioso e sangue precioso, que do mundo pagou o preço, o fruto do ventre generoso, o Rei das Nações. Nobis natus, ex intacta virgine, et immundo conversato spasso verbi semini, sui moras incolato miro clausid ordine. Dado a nós. Por quem? Por Deus, mas não fala só isso. Nobis natus, ou melhor, nobis datus, nobis natus. Significa, dado a nós por nós mesmos. Dado a nós por nós mesmos. O que significa isso, né? O mistério da encarnação. Aquele que se deu à humanidade através da humanidade. Da pura virgem, viveu no mundo, espalhou a semente da palavra, e sua demora como habitante desta terra, ele fechou de modo admirável numa noite como esta. E aí vem a terceira estrofe com a frase que nós vamos frisar, depois eu volto sobre ela. In supreme noce cene recumbens cum fratribus, observata lege plene tibis in legalibus, tibum turbe duodene sidat suis manibo. Existe uma frase que nós traduzimos, né, que é a frase recumbens cum fratribus, que nenhum idioma do que nós procuramos traduz com profundidade. Se a gente vai, por exemplo, no italiano, que é pertinho do nosso português, mas também pertinho do latim, vai falar: nella notte dell'ultima cena, sedento a mesa con i suoi fratelli, dopo aver osservato pienamente, e aí vai, né? Mas o importante é, o italiano traduz recumbens cum fratribus, sentando à mesa com seus irmãos. Não é essa a tradução do latim literal. O francês traduz: e conclut son ton d'ici-bas pour une action incomparable. La nuit de la dernière scène, à table avec ses amis, que é sentado à mesa com os seus amigos. Também não diz o que o texto diz. Recumbens cum fratribus não significa isso. E se a gente vai à tradução que vocês talvez mais conhecem, porque muita gente que deve ser versado em inglês, é The Last Great Supper Line, circled by his band, que é na última noite, cercado pelo seu bando, ou seja, né, cercado literalmente por aqueles que estão à sua volta. Mas não é isso que o latim diz. Quando nós vamos à tradução do latim, recumbens cum fratribus não significa literalmente sentado à mesa com seus irmãos. Significa inclinando-se. É o movimento da inclinação.
que repete o movimento do que nós chamamos de encarnação. Quando Deus se encarna, o que Ele faz é inclinar-se, é vir a nós. Isso que acontece na encarnação, a inclinação e encarnação de Deus, porque Ele precisava se tornar homem. Se a gente pensa no Deus onipotente, não, Ele se inclina e toma a nossa carne porque quer. Recumbens cum fratribus, inclinando em direção aos seus, inclinando em direção aos seus amigos. É inclinando. E por que isso é importante para nós? Eu vou fazer o resto da tradução e volto a isso. O terceiro verso diz: verbum caro panem verum, verbo carne efficit, fico sanguis Christi merum et se sensu deficit, ad firmandum quo sincerum sola fide sufficit, que é verbo feito carne, pão verdadeiro, o verbo encarnado se fez. Tornou-se sangue de Cristo o vinho. E os seus sentidos, os nossos sentidos, são deficitários. Para afirmar um coração sincero, somente a fé basta. E aí, a parte que vocês conhecem e cantam. Tanto nergum sacramento, veneremos cernui, et antico documento novo ceder ritui. Preste fide supplemento sensum defectui. Um tão grande sacramento, nós cantamos quão sublime sacramento, né? Mas a tradução seria: um tão grande sacramento, veneremos inclinando nossas cabeças. Olha a repetição. Inclinando nossas cabeças, como Cristo se inclinou, agora nós nos inclinamos. Veneremos inclinando a nossa cabeça para aquele que se deu, que inclinou a sua cabeça em nossa direção. E o Antigo Testamento ceda lugar ao novo rito. Preste fide supplemento sensu defectui e que venha a fé suprir aquilo que os sentidos não captam. E aqui eu faço uma pausa para lembrar uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, mas de forma especial para os meus alunos, meus colegas, quando um adolescente está em crise, ou alguém está em crise e quer resolver o problema de Deus. E eu digo, você não vai resolver o problema de Deus, porque Deus não é um problema. Deus é uma questão. O problema é de matemática, de física, e às vezes eu brinco, né? A humanidade não conseguiu ainda viver sem guerra, mas quer resolver o problema de Deus e julgar se Deus existe ou não. O adolescente que nem consegue amarrar os cintos direito, não consegue uma nota boa no Enem, mas quer resolver o problema de Deus, porque sabe tudo e julga que Deus não existe. Está custando tirar nota na escola porque a física está pegando, mas quer resolver o problema de Deus. Quer resolver o problema de Deus. Não é só incoerência, é ignorância mesmo. Por isso, quando há o sentido, né? E aí como sentido nós pensamos também a razão. Quando o sentido ou a razão nos falta para explicar Deus, porque nós não explicamos Deus, nós precisamos chamar a fé ao nosso socorro. Preste fide supplemento sensum defectui. E a última estrofe, para a gente voltar à frase e terminar a homilia, diz: Genitori geniquoque, laus et jubilatium, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedente ab utroque, comparsi laudatio, que é ao Pai e ao Filho, genitori geniquoque significa aquele que gerou e aquele que é gerado, ao Pai e ao Filho, louvor, júbilo, saudações, honra, virtude e bênção. E aquele que procede deles, quem é que procede do Pai e do Filho? Pela fé católica? Pai, Filho e aquele que procede dele, procedente ab utroque, que seja dado louvor e glória igualmente. Mas quero voltar no recumbens cum fratribus, que os idiomas que nós citamos aqui traduz como sentado à mesa,
e que o latim coloca para nós como um Cristo que se inclina. Recumbens cum fratribus, Cristo se inclinando. Não é simplesmente sentando à mesa, se inclinando. Primeiro, essa imagem da inclinação é a imagem do cordeiro que se inclina para dar a sua carne em alimento a nós. Quem mexe aí com fazenda e já sacrificou algum animal, né, o cordeiro ainda é mais visível. Ele é levado de forma muito mansa ao matadouro. Por isso, Cristo é o pastor e o cordeiro. E quando está para morrer, o cordeiro tem realmente essa postura de mansidão, de inclinar a cabeça, para que o homem, matando, receba a sua carne. Cristo é o cordeiro, recumbens cum fratribus, que inclina a sua cabeça para os irmãos, quase como dizendo para a humanidade: estou aqui, me entrego a vocês, se é a vontade de vocês, crucifiquem-me, e que a minha carne não os condene, mas os salve. Inclinando para dar sua carne em sacrifício. E por isso, irmãos e irmãs, eu como ministro ordenado, vocês como sacerdotes e sacerdotisas em Cristo pela graça do batismo, são chamados também a inclinar a cabeça diante dos irmãos para servir. E aqui eu digo aos ministros vamos falar assim, extraordinários da comunhão, a todos os que servem esta igreja, que participam conosco. A celebração deste sacrifício, sem inclinação da cabeça, a celebração da Santa Missa, sem inclinação da cabeça, a celebração da Santa Missa, sem serviço, sem caridade, sem a inclinação existencial, sem a inclinação do coração, é pagã, herética e vazia. Pode ter a liturgia mais bonita, com muito incenso e muitas velas, e pode-se cantar o latim que quiserem. Se não houver amor na nossa fé, vocês não deveriam estar aqui, nem eu. Herege é aquele que celebra a Eucaristia sem amor, sem inclinar a cabeça. Na instituição de poder deste mundo, nós já falamos disso aqui, e aqui nós citamos, sem problema nenhum, com o devido respeito às distintas autoridades que nessa igreja tem, do judiciário, do legislativo e do executivo, se houver. Neste mundo, autoridades militares, o serviço é distinção. Dificilmente alguém que tem poder de mando, do legislativo ao judiciário, inclina a cabeça. Muito pelo contrário. Nós somos criados para temer a instituição. A polícia deveria nos servir, mas nós temos medo de ir à polícia. O judiciário deveria nos servir, mas nós temos medo de ir ao judiciário e de falar. O executivo deveria nos servir, mas nós pensamos que ele faz favor. O legislativo deveria nos servir, mas nós pensamos que ele faz favor. Só Cristo inclina a cabeça. Só cristão é chamado a inclinar a cabeça. E exerça você o cargo que exercer. Se não inclina a cabeça, é herege. Se não inclina a cabeça, não é cristão. Isso é a verdade da nossa fé. E por isso, recumbens cum fratribus deve falar o nosso coração. Porque essa Eucaristia sem inclinação da cabeça, ela não vale. É herética, é pagã. Quantas vezes celebramos a Eucaristia de forma pagã? Quantos pagãos, às vezes vestido assim como eu, de túnica? Quantos pagãos fazendo o sinal da cruz? Porque pensa que cumprir rito é ser cristão, e não é. E a inclinação da cabeça
não é a inclinação litúrgica e ritual que nós fazemos. É mais do que isso, é a inclinação existencial. E por isso essa noite deve nos falar ao coração. A celebração do sacrifício, repito, sem esta inclinação existencial e sem a inclinação do coração é vazia, é pagã. Inclinar para tomar o corpo e o sangue do Senhor. Quando vocês vêm aqui e o ministro ou o padre entrega isso e você se inclina, não pinça a Eucaristia, né? Faz o trono bonitinho e se inclina. Inclinar para tomar o corpo e o sangue do Senhor significa assumir o compromisso de se inclinar para acolher o corpo do irmão que pede socorro. Não adianta nada a veneração ao Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor se você massacra o corpo do irmão que é diferente. Porque pensa diferente, porque crê diferente, porque fala diferente. Incrédulo, pagão, herege. Eucaristia sem serviço é realmente pura heresia. E por isso nós não podemos julgar, porque muitos de nós, em muitas vezes, em muitas ocasiões, somos heréticos. O que é heresia? É o desvio da nossa fé maior. É a esquizofrenia entre o que nós rezamos e o que nós vivemos. É a divisão entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Por isso, agora nesse gesto simbólico que eu vou fazer, eu me inclino, lavando os pés de alguns jovens que aqui estão, assumindo o meu compromisso como serviço à comunidade, sabendo que nós precisamos pedir a vocês que orem por nós, os sacerdotes, para que o nosso gesto não se torne heresia e hipocrisia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus erguendo-se da ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo se eu não lavar os teus pés. Não terás parte comigo se eu não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso mestre e Senhor, vossos pés hoje lavei.